Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Desfazemos agora, Pai, todo tipo de perigo contra nós e contra a nossa casa. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. Desfaz a maldade, a inveja, os homens maus, aqueles que tramam contra nós. Pedimos a tua proteção. Apresentamos a ti toda a injustiça que temos ciência e aquela que não temos ciência. Oramos agora desfazendo completamente aquilo que está no espiritual, em curso, seja contra nós ou contra nossos filhos. E te pedimos, ó Deus, a tua proteção, a tua intervenção e o teu livramento agora. Também oramos, ó Deus, para que o Senhor nos abra as grandes portas, as grandes oportunidades, as grandes conexões. Oramos para que recursos do céu sejam liberados sobre a nossa vida e declaramos: na nossa vida não tem falta, na nossa casa não tem falta, na empresa não tem falta, em nada que o Senhor colocou nas nossas mãos existe falta. O Senhor é Jeová Jirê, o Deus da providência, o Deus que cuida de nós, o Deus que está na nossa retaguarda, que é a nossa fortaleza. A presença do Espírito Santo está na nossa vida. Iremos caminhar com Deus, iremos nos movimentar com Deus, iremos romper hoje com Deus, no nome de Jesus Cristo. E quem crê, declara junto comigo: eu creio em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, um bom dia, um excelente e abençoado dia a todos. Que alegria estar aqui e poder compartilhar com você uma palavra e essa oração profética. Estamos em oração e jejum, hoje é o 5º dia do nosso propósito para a glória de Deus. Você está firme aí? Então escreve aqui nos comentários: Deus me abra uma grande porta. Amém? Você crê nisso? Que Deus está abrindo essa grande porta? Que Deus já está trabalhando em teu favor? Glória a Deus, eu creio. Por isso, não pare de orar, não pare de buscar, não pare de clamar. Há algo que Deus está fazendo e nós cremos nisso, estamos convictos nisso, em nome de Jesus. Hoje a palavra é quente e eu quero perguntar se você está preparado para ouvi-la, porque lidar com as pessoas nós temos que aprender. Não adianta fugir deles, mas temos que aprender a lidar com todos. Eu quero falar hoje 5 tipos de pessoas que não são muito boas para nós e como nós devemos lidar com elas. Existem princípios espirituais para ajudar você a vencer com as pessoas. Amém? Sem fazer o mal, apenas cumprindo princípios, você irá se defender e Deus vai te abençoar. Então guarda muito bem essa palavra. Eu quero começar falando daqueles que não suportam o favor de Deus sobre você. Aí alguém diz assim: mas e tem esse tipo de gente? E como tem? Há pessoas que não suportam ver, sabe, você prosperando, você crescendo, seu filho se formando. Não suportam ver a alegria de você, não suportam ver a sua família viajando, a sua família estando em lugares bonitos. Tem gente que nunca vai aceitar você melhor do que elas. É aquilo que a gente tem dito aqui. Há pessoas que até te suportam, até você estar abaixo delas. A partir do momento que você está melhor do que elas, acabou a amizade. Acabou o relacionamento. A Bíblia nos diz em 1 Samuel capítulo 18, verso 10 e 11, escute: no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Espera aí, o que Davi fez para esse homem? Davi estava ajudando ele na guerra.
Davi dedilhava a harpa, expulsava os demônios que haviam na vida dele. Davi era alguém leal, fiel, íntegro a ele, resolveu problemas para Saul que ele não conseguia resolver. E agora Saul pega uma lança e joga contra Davi para matá-lo. Há pessoas que não suportam o favor de Deus. E sabe o que Davi fez? Se desviou de Saul. E ele teve que se desviar tantas vezes, ao ponto que ele entendeu que Saul queria o mal dele e teve que se afastar, fugiu de Saul. E depois foi procurado, foi perseguido por Saul. Então eu quero que você entenda isso, porque é muito importante. Há pessoas que muitas vezes o inimigo age na vida delas de uma maneira tão terrível que elas não suportam ver você sendo usado, você vencendo, teu negócio dando certo, as coisas dando certo para tua família, não suportam ver você feliz, não suportam ver você alegre, não suportam você, sabe, tendo as tuas bênçãos. Por isso, em nome de Jesus, se desvie dessas pessoas, procure se afastar delas, é assim que você deve proceder. Gente que não suporta o favor de Deus sobre a sua vida, se afaste deles, porque o seu destino, o seu futuro não depende deles. Coloca isso no seu coração. Depende de Deus. Depende de Deus. Então, se isso está acontecendo dentro do trabalho, se esquive dessa pessoa que não aceita, sabe, a tua promoção, não aceita que agora você é chefe, não aceita que você está crescendo. Eu fico horrorizado, sabe? Eu vejo isso acontecendo muitas vezes, principalmente quando eu fico sabendo que mudou a diretoria de uma empresa ou trocou o pastor de uma igreja. O quanto tem gente que se levanta, o quanto tem gente, sabe, que não aceita, que luta contra e não sabe que lutar contra o favor de Deus na vida de alguém é lutar contra o próprio Deus. Isso é sério, porque como é que você vai tocar numa pessoa que é Deus puro ali na vida dela? É Deus puro que está abençoando ela, é Deus puro que está prosperando, que está fazendo com que, sabe, ela cresça, que os negócios dela floresçam, que ela seja conhecida, que ela venha crescer politicamente dentro da cidade. É Deus na vida da pessoa, não tem outra explicação. Então, você está lá jogando pedra nela. Eu não entendo isso. Você pode estar cometendo um erro, e se esse erro está sendo cometido contra você, fique em paz, se desvie dessa pessoa, continue cumprindo o seu propósito, temendo a Deus, e Deus vai lhe dar a vitória. E em alguns casos, vai ser necessário não só se desviar dessa pessoa, mas se afastar mais longe, ok? Essa é a primeira instrução para você. O segundo tipo de pessoa que a gente tem que aprender a lidar são aqueles que criticam a gente e nos perseguem. Em 2 Timóteo capítulo 4, verso 14, a Bíblia menciona um dito cujo chamado Alexandre, o latoeiro, que causou muitos males a Paulo. E Paulo diz que o Senhor retribuirá a Alexandre pelas suas ações. Esse homem chamado Alexandre, o latoeiro, perseguiu muito o apóstolo Paulo. E o que o apóstolo Paulo fez? Ele entregou para Deus. Tem gente querendo lutar batalhas naturais usando apenas o que é natural. Contra batalhas naturais de gente que persegue você, de gente que deseja o mal para você, de gente que lhe critica, você vai ter que entrar numa outra esfera com eles, que é a esfera espiritual, entregando eles a Deus. Foi o que Jó fez com os amigos dele, foi o que Paulo fez com esse homem, o latoeiro. Por isso, você precisa compreender que essa palavra de Deus aqui para a sua vida, ela tem que funcionar na sua vida. Você tem que, de fato, entregar para Deus. A Bíblia diz que Paulo foi muito perseguido, sofreu muito nas mãos desse homem. Eu fico imaginando esse homem fechando portas para Paulo. Eu fico imaginando ele falando de Paulo, tornando quase impossível a vida de Paulo. E Paulo se colocou diante de Deus. Ele não conseguia mais com esse homem. O que ele fez? Ele foi para Deus. Ele se colocou diante de Deus. E ele esperou com que Deus
trabalhasse em seu favor. Tem gente que não adianta você gastar saliva e também não adianta só você ignorar. Você tem que ir a Deus até Deus fazer alguma coisa, porque foge da sua alçada, passa das suas mãos. É algo para Deus fazer, certo? Então, sabe, não fique trocando farpas, seja em redes sociais, seja em grupos que você está junto com essa pessoa. Aprenda a colocar diante de Deus, aprenda a lutar pela justiça divina na sua vida e crer que Deus te dará a vitória. O terceiro tipo de pessoa que nós temos que aprender a lutar são aqueles que você ajuda e eles viram as costas para você. Em Lucas capítulo 6, verso 35, a Bíblia diz assim: amem os seus inimigos, façam-lhes o bem, emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Eu sei que essa instrução aqui de Jesus não é uma instrução fácil para nós. Amem os seus inimigos, façam o bem, emprestem a eles, sem esperar ainda receber nada de volta. Tudo isso é muito difícil, mas Jesus nunca errou em nada e não vai errar agora. Essa palavra, ela é poderosa. A Bíblia está dizendo para você não mudar com aquelas pessoas que viram as costas para você. Eu sei que é difícil você ouvir isso, porque a nossa primeira ideia é: fizeram mal para mim, então agora eu não vou mais, dar atenção a essa pessoa, eu vou ignorá-la. Se ela cruzar na rua por mim, eu não vou cumprimentá-la. E se nós nos cruzarmos no colégio, no shopping, no mercado, eu vou tratar ela, como um ninguém, eu vou desprezá-la. Esse pensamento não é o pensamento de Deus? A Bíblia diz aqui: amem os seus inimigos. Meu Deus, amar os inimigos é o que Jesus disse, sim. Por quê? Porque se você tiver a atitude certa diante da ingratidão das pessoas, Deus te recompensará. A Bíblia diz que a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanharão todos os dias da tua vida e habitarás seguro. Ou seja, existem bênçãos se você for uma pessoa bondosa de coração. Existem bênçãos para quem é bondoso de coração. Então, isso é uma coisa que tem que ficar aí cravada em nós. Cumprimente, haja com humildade, seja um pacificador, deixe Deus trabalhar nessa situação e confie nele. Agora, uma coisa que eu aprendi, é que as pessoas tem pessoas que fazem o mal para a gente, mas tem muita gente que faz o bem para a gente também. Agora eu quero levar você num pensamento assim, que vai deixar você muito, eu posso dizer, feliz com o que eu vou falar. E você não ouve isso todo dia. E se essas pessoas que fazem o bem para você são a justiça de Deus para aqueles que fazem o mal? Glória a Deus! Glória a Deus! Essa talvez seja a palavra que Deus quer que você escute. E se as pessoas que abriram a porta para você, que lhe deram a promoção, que lhe deram uma oportunidade, que colocaram dinheiro nas suas mãos, ou que até mesmo, elas autorizaram algo que estava trancado só para lhe ajudar, enfim, e se essas pessoas que fazem o bem, elas são a justiça de Deus para você, daquelas pessoas que fizeram mal contra você? Você já ouviu aquele ditado: o mundo dá voltas? Bom, o mundo pode estar dando uma volta agora, nesse momento. E Deus está dizendo para você, escute, porque isso é muito importante. Você precisa compreender que quando você caminha pelos ensinos de Jesus, você não está caminhando por uma vã filosofia. Você está caminhando pela palavra que sustenta o universo. Exatamente, o ensino de Jesus sustenta sol, lua, a galáxia, o universo inteiro.
Então, não é qualquer palavra, não é, sabe, um pensamento de alguém, não. Não é o pensamento do carpinteiro, não é o pensamento do filho de José, não. É o pensamento do Filho de Deus, do Deus vivo, poderoso. Glória a Deus. Diga assim comigo, porque eu quero profetizar agora sobre você. Diga assim: a justiça de Deus está vindo em meu caminho. Glória a Deus. E se você tem enfrentado muitas injustiças, muita maldade, eu quero declarar em nome de Jesus que para cada um que te fez o mal, Deus vai levantar 10 para te fazerem o bem, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, eu creio. Essa é a palavra para a tua vida, é a palavra profética para a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Essa oração merece ser compartilhada. Você precisa mandar essa oração para amigos, para parentes, para o máximo de gente aí. Você poderia ajudar a compartilhar essa palavra, porque vai trazer um alívio para muita gente que está, sabe, com pensamentos de injustiça. O quarto tipo de pessoa que nós temos que aprender a lidar são aquelas que duvidam de nós e desdenham do nosso potencial. Sabe aquela pessoa que olha para você e diz assim, sabe, ela não, aliás, às vezes ela nem diz nada, ela só olha para você, mas você sabe o que ela está pensando, e não é adivinhação, você vê a feição dela e você vê que ela está desdenhando de você. A Bíblia nos diz em Provérbios 14, 21, quem despreza o próximo comete pecado. Meu Deus, está pecando? Por isso que nunca despreze ninguém, nunca despreze uma pessoa. Nunca, isso é um pecado. A Bíblia diz, Provérbios 14, 21, é um pecado desprezar as pessoas. Não entre nesse terreno, ele está todo minado. É pecado desprezar as pessoas. Então, se estão desprezando você, estão lhe desdenhando, sabe? Alguém diz que você é um nada. Alguém age como se você fosse um nada. Confie em Deus. A Bíblia diz que, no Salmos 23, o Senhor prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. E esses vão ser convidados de honra nessa mesa, porque eles vão estar lá mesmo que eles não queiram. É Deus que prepara a mesa. Eu vou dizer uma coisa para você, tem certos convites que Deus faz, que Ele não está esperando, sabe, a pessoa dizer, sabe de uma coisa, eu tenho outra coisa para fazer e não vou poder ir nesse jantar que o Todo-Poderoso está promovendo. Esse jantar não tem como dizer não, você vai de qualquer jeito. Então nós temos que compreender isso. E o quinto tipo de pessoa, e aqui eu encerro, aqueles que lançam palavras más, e eu vou ensinar você agora a como lidar com gente que lança palavra má para você. Quando alguém disser para você que você, sabe, nunca vai conquistar nada na vida, que você nunca vai ter um espaço naquela empresa, que você nunca vai conseguir comprar um bom carro, ou vai ter uma boa casa, ou você vai ser um bom pastor, ou você, enfim, vai realizar os seus sonhos. Quando alguém lançar uma palavra negativa contra você, você tem que orar, quebrando aquela palavra e declarar uma palavra de fé. Então alguém diz que você é um nada e você diz, eu quebro essa palavra no mundo espiritual em nome de Jesus e declaro, eu sou mais do que vencedor porque eu sou um filho de Deus. Quando alguém dizer para você que você não consegue, que você não prospera, que a sua vida vai ser sempre na dificuldade, que você é uma pessoa miserável, você vai dizer, está repreendido essas palavras, eu quebro essas palavras e declaro, eu serei cada vez mais próspero, mais abençoado, entrarei por portas grandes que o meu Deus está preparando para mim. Ou seja, sobre toda palavra negativa lançada contra você, você lança uma palavra de fé, uma palavra profética, uma palavra de avanço, uma palavra de futuro. Está aí, diante de você, a maneira certa de você caminhar pela revelação de Deus? Amém? Glória a Deus. Se você recebe toda essa instrução que eu dei, declara aqui nos comentários, Deus vai me abrir uma porta grande, gigante, para a glória de Deus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora. Eu tenho alguns recados aqui muito importantes para você. Primeiro que dia 11 e dia 12 nós vamos ter a conferência A Cura. Vai estar comigo Thiago Brunet, Mac Anderson e outros. Vai ser imperdível, exclusivo para quem é aluno da academia aqui no Global.
Você não é nosso aluno ainda? Por quê? Vem hoje mesmo se tornar nosso aluno. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no nosso site www.vinicius7.com.br. Também hoje estarei em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Amanhã estarei em Panambi e domingo estarei em Santa Maria e depois retorno para São Paulo. Ok? Vai ser o Tour Profético Sul, vai ser incrível, vai ser uma grande bênção e estou com muita expectativa do que Deus irá fazer essa noite. Amém? Também quero falar para você do meu lançamento, Café com Jesus, um devocional incrível que você não pode deixar de adquirir, não só para você, mas para as pessoas que você ama. Já adquira, sabe, para os teus familiares, para as pessoas que vêm constantemente na sua casa, prepara um presente para eles. É um devocional com a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Você pode adquirir o nosso devocional no nosso site www.vinicius7.com.br. E preste atenção, eu vou transmitir o culto hoje de Passo Fundo ao vivo aqui pelo canal, a partir das 19h30, se não me engano. E você é nosso convidado, tá bom? Os 3 dias do meu tour, os 3 dias eu vou transmitir aqui pelo canal. Você vai poder acompanhar a palavra e eu vou falar sobre o Espírito Santo. Amém? Eu estou numa série de mensagens sobre o Espírito Santo. Então, hoje eu vou falar do Espírito Santo, amanhã eu vou falar também, domingo também, claro, em temas diferentes, mas você vai ser tocado por Deus aí na sua casa. Amém? Vai ser incrível. Salmos 91, eu quero declarar, compartilhe aí com 8 pessoas. Se não é inscrito no canal, inscreva-se agora. E tem um sininho aqui, se você não clicou ainda nesse sininho, clica aí, porque toda vez que eu entrar ao vivo o YouTube vai te avisar, mas tem que clicar no sininho e ativar as notificações, tá bom? Às vezes o pessoal diz assim, eu não sou avisado, não é avisado porque não ativou. Tá? Então depende de você aí procurar esse botãozinho aí que é bem parecido com um sino, sabe? Você clica e ativa todas as notificações, ok? Muito bem. Eu vou declarar o Salmos 91 e depois eu vou orar. E enquanto eu declaro aqui, compartilhe e coloca nos comentários o teu pedido de oração. Estamos no 5º dia do nosso propósito. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me que eu ore por você e te abençoe. Senhor Deus e Pai, eu estou certo de que o Senhor está nos dando ferramentas para vencermos todo tipo de animosidade, de contrariedade à nossa vida. Nos dá vitória, Pai, e faça justiça também, Pai, contra toda injustiça direcionada a nós. Eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa, aqueles que têm sido perseguidos, aqueles que têm sido criticados, aqueles que têm sido provocados. Eu oro por um milagre de Deus na vida deles agora. No nome de Jesus eu oro também pela cura. Todo aquele que está doente, que seja curado. Em nome de Jesus, nós cremos em Ti, Jesus, que Tu és a cura. Como está escrito na Tua palavra, Ele levou sobre si nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si. Sim, Jesus levou as dores, Jesus levou as enfermidades, Jesus levou a infecção, o câncer,
Jesus levou tudo que era contra nós, que podia afetar o nosso corpo. Por isso colocamos a nossa fé em Jesus agora e declaramos saúde, ser curado, ser curada, e oramos agora para que toda impossibilidade seja visitada pelo milagre e pelo sobrenatural de Deus. Oramos também para que o Senhor abra grandes portas a nós. Senhor, nós estamos crendo. Tu podes nos dar as oportunidades que necessitamos. Tu podes nos colocar diante dos lugares que nós precisamos. Tu podes, Pai, nos dar chaves que podem mudar o nosso destino, que podem dar uma virada na nossa realidade. E te pedimos, Pai, traz para as nossas mãos o que precisamos para viver o extraordinário. Confiamos em Ti, Pai, descansamos em Ti e pedimos, Pai, no nome poderoso de Jesus, nos entregue chaves nessa manhã. Nos entregue chaves, chaves de acesso, chaves de recurso, chaves de prosperidade. Oramos também pela salvação de todos da nossa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo, que todos conheçam a Jesus. Toque-os com o teu poder, toque os filhos, toque o marido, toque a esposa, toque o casal. Eu peço a tua bênção, Pai, sobre essa família, no nome de Jesus Cristo. Senhor, afasta o mau humor, afasta, Senhor, aquilo que traz agitação no coração, na alma desse homem e dessa mulher. Seja livre do poder e na autoridade de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Você crê que Deus está lhe dando vitória? Em nome de Jesus, você recebeu a palavra profética? Compartilhe agora. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Deus te proteja. Amém? 9 da manhã, temos uma live profética incrível aqui, e depois às 18 horas, e depois 19h30, vou transmitir ao vivo o que vai acontecer lá no sul do Brasil. Te aguardo. Deus te abençoe e até mais. De Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo, que a sabedoria do céu esteja sobre a tua vida, que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame favor sobre ti e sobre todos da tua família. Oramos e pedimos direção especial, prosperidade, e consagramos esse mês de agosto ao Senhor Jesus, pedindo que esse mês seja um mês de muitas bênçãos, seja um mês onde o Espírito Santo nos dirija e nos conduza em todas as coisas. Colocamos tudo nas mãos de Deus, consagramos cada segundo desse mês ao Senhor. Como diz a tua palavra, Pai, consagra ao Senhor os teus planos e eles serão bem-sucedidos. Meu Deus, nós consagramos esse mês, consagramos os dias desse mês e pedimos ao Espírito Santo de Deus que Ele tenha toda a liberdade na nossa vida de nos guiar, de nos ajudar e de nos sustentar. Senhor, nós te pedimos, abençoe com livramento, abençoe com portas abertas, abençoe com céus abertos. Senhor, que este seja um mês onde grandes vitórias aconteçam, que todo tipo, Senhor, de palavra maldita lançada contra o mês de agosto seja quebrado. Nós declaramos que esse mês será um mês do gosto, será um mês da alegria, será um mês onde o Espírito de Deus, Ele irá soprar sobre a nossa vida e irá encher de graça, encher de poder, encher de favor, aonde nossas forças serão multiplicadas, aonde promessas de Deus irão ser cumpridas, aonde Deus nos surpreenderá. No nome de Jesus Cristo, declaramos que o Senhor abençoará nosso trabalho, abençoará nossa saúde, abençoará a vida dos nossos filhos, haverá salvação na nossa casa, haverá avivamento no nosso lar, no nome de Jesus Cristo. Oro, Senhor, para que tudo aquilo, Senhor, que pode estar marcado contra esse mês de agosto, todo tipo de praga, todo tipo de maldição, todo tipo de sentença maligna, tudo aquilo que foi programado pelas trevas para se lançar no nosso caminho e nos prejudicar,
De forma direta ou indireta, nós quebramos agora o poder da injustiça, quebramos o nome de Jesus, quebramos a injustiça nas portas e declaramos: esse mês será um mês que o Senhor estará nos guiando, será um mês onde seremos liderados por forças sobrenaturais, as forças do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Eu gostaria que você escrevesse uma palavra profética sobre o mês de agosto. Então libere uma palavra de bênção. Como um exemplo, declare aqui nos comentários que agosto será um mês abençoado, agosto será um mês próspero, agosto será um mês de saúde plena, agosto será um mês de justiça e conquistas espirituais, agosto será um mês de suprimento extraordinário. Libere uma palavra sobre o mês de agosto. Agosto será um mês de paz, será um mês de alegria, será um mês de favor, será um mês onde o Espírito Santo nos liderará de uma forma incrível. Escreva aqui nos comentários, em nome de Jesus. Eu quero liberar essa palavra. Deus te abençoará incrivelmente no mês de agosto, em nome de Jesus Cristo. Amém? A Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. Então libere palavras proféticas sobre o mês de agosto aqui. Libere palavras proféticas sobre o mês de agosto na tua casa, sobre a tua empresa, sobre cada dia desse mês, em nome de Jesus. Amém? Libere palavras de bênção em nome de Jesus. Cremos nisso. As pessoas falam muito que o mês de agosto é o mês do desgosto e, ao contrário, nós vamos dizer que será o mês do gosto. Jesus transformou a água em vinho. Jesus, ele trouxe sabor aonde não havia mais sabor. Jesus, ele transformou uma realidade e ele pode também fazer isso com o mês de agosto. Então, o mês de agosto será um mês onde o Senhor transformará realidades. Amém? O Senhor transformará em nome de Jesus Cristo. Eu creio nessa palavra profética em nome de Jesus. E eu quero hoje compartilhar uma palavra ao teu coração. Você que está aqui junto conosco. Amém? Quero pedir também que cada pessoa que entrar aqui nessa oração já deixe a sua curtida aqui, por gentileza. Deixe aí o teu like para que o YouTube mande para outras pessoas. Amém? Para que o YouTube mande para amigos, para familiares, em nome de Jesus. E se você puder compartilhar essa oração, e você vai compartilhar com 8 pessoas, amém? Representando o mês de agosto. Você vai mandar para 8, não é 7, não é 9, é 8, representando o mês de agosto, amém? Vai mandar para 8 pessoas, 8 grupos, em nome de Jesus Cristo. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção. E você que está aqui pela primeira vez nessa oração, comece a orar conosco. Você crê no poder da oração, então vem orar conosco. 6 da manhã e 18 horas aqui. Deus me deu uma palavra em Provérbios capítulo 4, verso 10 em diante. Diz assim: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Por elas andando não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Essa é a palavra de sabedoria para nós no dia de hoje. Entenda uma coisa, a sabedoria vai ajudar você a viver aqui nessa vida sem embaraços. Por falta de sabedoria, nós acabamos nos prendendo a situações, a lugares que não são de Deus. E isso traz atrasos para a nossa vida, isso traz perdas para a gente. Mas a sabedoria, ela nos ajuda a desembaraçar daquilo que pode nos prender aqui nessa terra. Ela faz você evitar o caminho errado, ela faz você evitar o pecado, ela faz você evitar as más relações. É por isso que nós precisamos da sabedoria de Deus. Por isso temos orado: Senhor, dá-nos sabedoria, porque temos falta dela. Precisamos da sabedoria divina cada dia da nossa vida aqui nessa terra. E esse mês de agosto, nós estamos consagrando ele ao Senhor. E eu creio muito de consagrar cada dia, de consagrar cada mês. É por isso que eu convidei vocês para estarem aqui hoje, para nós levantarmos um grande clamor. Vou levantar outro grande clamor no final dessa oração agora.
O que sustenta tudo é nossa relação com Deus. Nossa relação com Deus que sustentará todas as demais edificações da nossa vida. Eu vejo muitas pessoas querendo a bênção, mas não querendo o abençoador. Querendo que Deus abençoe seus negócios, entre na sua empresa, faça parte da sua casa, mas eles não querem ter uma relação com Deus. Na verdade, eles querem ter uma relação comercial com Deus. Eles querem as bênçãos, mas não querem uma entrega maior do seu coração a Deus. Eles não querem ter uma fé maior. Eles não querem ter uma responsabilidade maior. E nós vemos isso acontecendo na sociedade que a gente vive. As pessoas estão distraídas, estão correndo em prol dos seus próprios deleites. Alguns estão vivendo no mundo da lua, como eu digo, porque estão vivendo uma vida como se não houvesse Deus. Deus, Ele quer ser Senhor da nossa vida. Ele quer sustentar todas as coisas. Ele quer entrar em todas as áreas da nossa vida e liderar todas as áreas da nossa vida. O Senhor, Ele quer ser o árrimo da nossa sorte. Ele quer ser a nossa força, Ele quer ser nosso sustento, Ele quer ser nosso baluarte, Ele quer ser proteção para os nossos filhos, Ele quer ser teu escudo, Ele quer estar na sua retaguarda, Ele quer lutar por você, Ele quer ser o Senhor dos exércitos e entrar nessa batalha que você está enfrentando. No entanto, nós precisamos de uma relação com Deus para que isso aconteça. A Bíblia nos fala que Jesus, Ele morreu na cruz. E Jesus morreu na cruz porque Ele nos ama. E nós temos que reconhecer esse amor. E ao reconhecer esse amor, eu preciso buscar uma relação com Deus. Eu preciso buscar estar mais próximo de Deus. Eu preciso buscar me entregar mais a Deus. Por isso, você que está aí me ouvindo, é necessário uma relação com Deus. Uma relação mais próxima de Deus. Ontem eu estive num culto e Deus me falou isso a respeito de uma mulher e eu tive uma visão. Quando eu olhei para ela, o Senhor me mostrou que as palavras das pessoas e as situações da vida estavam sempre lançando ela para baixo. E elas, com todas as forças, tentavam sempre se levantar e continuar. E o Senhor me disse que se ela quisesse ter vitória total e não mais cair pela perseguição das pessoas, pelo ataque da vida, ela precisava ter uma relação mais próxima de Deus. E quando o Espírito Santo me falou isso, que ela precisava ter uma relação mais próxima de Deus, eu acredito que esse é o caminho. Deus quer que eu e você tenhamos uma relação mais próxima de Deus. Deus quer que eu e você estejamos mais próximo, mais entregue, mais rendido a Ele, que nos desembaracemos, sabe, de todas as outras coisas que possam roubar esse lugar que pertence a Deus. O primeiro lugar da nossa vida pertence a Deus. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A maioria de vocês que está aqui conhece um pouco a Deus, mas se você tiver uma relação com Deus, você vai conhecer muito a Deus. É por isso que nós precisamos nos relacionar com Deus, precisamos ouvir a sua palavra, precisamos estar em oração diariamente. Eu não posso exercer a minha fé só no domingo, ou quando me sobra um tempo na minha agenda apertada, ou quando eu estou com a minha consciência muito pesada. Não. A relação com Deus, ela é desenvolvida todos os dias. Hoje, ontem, amanhã, é cada dia buscar estar próximo de Deus, buscar estar mais perto do coração dEle, ouvi-lo mais e nos render à sua vontade. Eu creio que o homem que aprende a ter uma relação com Deus, ele vai ter um sustento de Deus na vida dele, ele vai ter um amparo na vida dele, que ele jamais sonhou. Eu nunca sonhei
com tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu nunca sonhei com todas as coisas que eu tenho realizado. Eu nunca sonhei estar em alguns lugares. Eu nunca sonhei, sabe, escrevendo livros, abençoando a vida de milhares e milhares de pessoas. Eu nunca pensei isso. Mas a partir do momento que eu estabeleci uma relação com Deus, a minha vida, ela deu um salto. E isso aconteceu comigo, uma pessoa extremamente limitada. Pode acontecer com você também. Se você, de repente, é uma pessoa mais desenrolada para as coisas, ou não tem que lutar contra algumas crenças limitantes, você já está muito mais na frente. Só que o que diferencia e o que pode mudar os próximos dias aí da tua vida é você ter uma relação com Deus. Eu estou falando com pessoas, eu estou falando com muitas pessoas que são capazes, que são habilidosas. Eu estou falando com pessoas que já tentaram de tudo, pessoas que têm diplomas, pessoas que têm experiência na vida, mas está faltando uma relação com Deus. É por isso que as coisas não encaixam, é por isso que tem coisas que estão tão complicadas na sua vida que você não está conseguindo resolver. Certa feita uma pessoa chegou para mim e disse assim: eu não entendo como que a minha vida é tão complicada, eu sou uma pessoa boa. E daí vem toda a conversa da maioria das pessoas que dizem exatamente isso: eu sou uma pessoa boa, eu não mereço estar passando por isso. Mas é a nossa falta de nos relacionarmos com Deus que está trazendo, eu posso dizer, toda a sabotagem diária que está impedindo você, sabe, de fluir. Deus tem para você uma vida abundante, mas é a relação com Deus que vai sustentar e vai edificar as outras áreas da sua vida. Uma outra coisa que eu compartilho com você é mostrar que somos espirituais não significa que seja um fundamento sólido. Há pessoas que dizem: eu sou da igreja, eu sirvo a Deus, eu sou uma pessoa de oração, e carrega a Bíblia. Mas eles são duros de coração, eles são parciais, eles não exercem a misericórdia com os outros. Tem gente que não suporta ver, sabe, a falha do outro. A Bíblia diz para nós suportarmos os mais fracos. Nós vemos pessoas acusando, pessoas julgando. As pessoas, em vez de cuidarem da vida delas, elas cuidam da vida dos outros. Elas olham para a vida dos outros, elas comparam a vida delas com a vida dos outros, elas dizem: eu sou mais santo, eu estou mais perto de Deus. Isso só mostra que a fé dessa pessoa, a essência que está nela, não é uma essência de alguém que está perto de Deus. Porque uma pessoa que está perto de Deus, ela não é uma amostra de religiosidade. Não, ela é uma pessoa que, em essência, ela é uma pessoa bondosa. Em essência, é uma pessoa que anda na verdade. Em essência, ela é uma pessoa que ama a Deus e ama o seu próximo. É uma pessoa que julga menos e uma pessoa que ora mais. Nós precisamos dessa essência na nossa vida. Nós precisamos estar próximos de Deus, precisamos ter uma relação com Deus para que verdadeiramente nós possamos exercitar uma espiritualidade sadia e possamos ter acesso ao sobrenatural de Deus. Não pense você que o sobrenatural está longe da relação com Deus. Não, o sobrenatural está junto com a relação com Deus. O tempo que você passa com Deus, e quando eu falo passar tempo com Deus, eu não estou falando de apenas aprender sobre Deus, eu estou falando também de ser tratado por Deus. Estou falando também de você permitir que Deus tire coisas ruins de você. É você permitir que seus ouvidos ouçam a voz de Deus e Ele direcione você no seu caminho. É você permitir que o Espírito Santo lhe guie, sabe, e lhe mostre o que você deve fazer. Por isso, eu creio muito que nós não precisamos apenas mostrar que somos espirituais. Isso tem que ser ao natural para nós, porque essa tem que ser a nossa relação com Deus. Amém? Eu creio que toda pessoa que está ouvindo a Deus, ela não é uma pessoa, sabe, que prega uma coisa e faz outra.
ela não é uma pessoa que prejudica os outros, ela não é uma pessoa que dá golpe nos outros, ela não é uma pessoa que mente para todo mundo, não. A pessoa que tem uma relação com Deus anda na luz, como Jesus está na luz. Essa é a vida dela. A vida dela é uma vida de proximidade com Deus e não uma vida distante de Deus. Por isso, eu quero fazer um chamado aqui. Eu sei que nós estamos consagrando esse mês de agosto, mas eu quero fazer um chamado para cada pessoa que está aqui. Aí você pergunta, qual que é o chamado? O chamado é: busque a partir do dia de hoje ter uma relação mais próxima de Deus, sabe? Ter uma relação mais próxima de Deus, estar mais perto dEle. Eu creio que Jesus me colocou aqui para falar isso para você. É tempo de você ter uma relação mais próxima dEle. Deus quer você mais cercano, mais próximo dEle. Essa é a direção do Senhor para a tua vida no dia de hoje. Eu creio nisso. E quando essa relação com Deus se solidificar, quando essa relação com Deus edificar a tua vida, você vai ver o tanto que Ele vai endireitar os teus caminhos. Eu quero liberar uma palavra profética. Deus vai endireitar os teus caminhos quando você buscar uma relação mais próxima dEle. Amém? Ele vai endireitar tudo que está torto. Ele vai entrar na tua vida com providência. Ele vai desenrolar essas coisas que estão travadas, que estão enroladas na tua vida. E tudo o que você tem que fazer é dar um passo na sua relação com Deus. Amém? Dê um passo na sua relação com Deus. Aí vai acabar os atrasos, vai acabar as perdas, vai acabar as brigas. Aquilo que é seu por direito vai ser solto, porque tem gente aqui que está com coisas travadas na sua vida e Deus está dizendo para você: se você se aproximar de mim, eu vou destravar isso que estão tentando roubar de você, que estão tentando travar de você. O Senhor me mostra isso. Tem pessoas que estão aqui nessa oração e que têm recursos que estão retidos na mão de outras pessoas. Tem gente que está aqui nessa oração e que está sendo injustiçado pela família, está sendo injustiçado por pessoas próximas. E Deus está dizendo para você: se você der um passo em direção a mim, eu vou entrar nessa situação. Você não tem ideia do poder que é estabelecer uma relação com Deus. Quando você estabelece a sua relação com Deus, Deus ele se torna inimigo dos teus inimigos. Deus ele se torna o teu protetor. É Ele que vai na frente. Se nós aceitarmos a condução do Espírito Santo na nossa vida, nós viveremos milagres todos os dias. Ei, eu não estou inventando uma coisa para você. Eu vivo isso. Eu vivo isso. Quem acompanha a minha trajetória, quem me conhece, sabe disso. Sabe do que eu estou falando. Sabe, eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma pessoa próspera. Deus tem aberto portas extraordinárias na minha vida. Eu tenho conseguido fazer coisas que outros que têm mais recursos não conseguem fazer. Tudo porque eu tenho aprendido a ter uma relação com Deus, a ouvir a Deus, a andar perto de Deus. E se você andar perto com Deus, você vai construir algo lindo, extraordinário. Você vai viver os melhores dias da sua vida aqui nessa terra. Amém? Se você quer uma relação mais próxima de Deus, responda de duas maneiras. A primeira maneira é dizendo: eu quero. Escreve aqui nos comentários: eu quero ter uma relação mais próxima de Ti, Senhor. Escreve aí: eu quero. E a segunda forma que você vai fazer isso, você vai declarar: Espírito Santo, diga assim comigo: Espírito Santo, a partir de hoje, eu quero ter uma relação mais próxima de Ti. Se você fez essas duas coisas, eu creio, você já está se aproximando daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Eu quero convidar vocês também. Domingo agora, nesse domingo, eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Nesse domingo, às 9 horas da manhã, eu estarei ministrando. É uma Santa Ceia.
Eu vou liberar uma palavra profética na Santa Ceia. Eu convido você a participar desse culto profético. Amém? Salmos 91. Enquanto eu declaro aqui, coloca nos comentários uma palavra sobre o mês de agosto. Amém? Nós vamos orar agora e compartilhe com 8 pessoas. Nós estamos no mês de agosto, então compartilhe com 8 pessoas essa oração. Seja muito, eu posso dizer, profético ao compartilhar com cada pessoa, com 8. Amém? Marcando esse mês de agosto, que será um mês incrível, será um mês abençoado por causa da presença do Espírito Santo. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, mas eu quero liberar uma palavra para Elias. Eu não sei se é marido de alguém que está aí ao vivo ou se tem um Elias aí, mas escute o que Deus manda dizer para você. Nada será igual a partir do dia de hoje na tua vida. Essa entrega que foi feita por alguém da tua casa, Elias, vai mudar completamente a tua história. O Senhor me disse também, diga para essa pessoa de sobrenome Queiroz, que eu estou intervindo agora nesses papéis. Amém? Há uma liberação de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Tem uma pessoa que faz aniversário dia 11 de julho, que está aqui me escutando, que tem pedido a Deus uma resposta. E o Senhor manda dizer para você que vai haver uma restituição. O que saiu da sua vida vai voltar para a sua vida. Deus está operando. Há um trabalhar de Deus em teu favor. E eu vi como se fossem cachoeiras caindo com grande força. Deus está liberando grandes bênçãos na tua vida, em nome de Jesus Cristo. E isso vai ser um testemunho para todos que estão ao teu redor, em nome de Jesus Cristo. Eu quero liberar uma palavra também para Cleci. E Deus manda dizer para você, Cleci, o Senhor te visita nessa hora. O Senhor é aquele que opera milagres, está tocando em você agora, está removendo coisas que estavam atadas em você. Seja livre agora de toda a opressão espiritual, em nome de Jesus Cristo. Amém? E eu quero falar para o Diogo. Diogo, eu falo contigo nesse momento e eu quero declarar uma palavra. Deus está tirando como se fosse cordas que estavam prendendo você, impedindo você de ir para frente. Você tem se esforçado muito e sabe, tem coisas que você estava estagnado. Hoje Deus dá uma amostra para você da liberação. É por isso que você tem que estar perto de Deus, Diogo. Amém? Eu quero orar por vocês agora, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, consagramos esse mês de agosto a Ti. E pedimos que esse mês de agosto seja um mês marcado pela glória de Deus, marcado pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós queremos a Tua bênção, nós queremos a Tua bênção, nós queremos a Tua direção, nós queremos a liderança do Espírito Santo, queremos a sabedoria que vem do alto, porque temos falta de sabedoria, reconhecemos nossa limitação, nos humilhamos, Pai, nos humilhamos diante de Ti e reconhecemos Tu és Deus e nós somos homens, mas precisamos, Pai,
Precisamos da Tua graça, do Teu favor na nossa vida. Lidera a nossa vida, lidera nossas empresas, lidera nossas famílias, Senhor, lidera o nosso casamento, lidera a vida dos nossos filhos, lidera as nossas decisões. Nós precisamos da Tua ajuda, Espírito Santo de Deus. E nós oramos o nome de Jesus também, declarando saúde a todo aquele que está doente, todo aquele que chegou nessa oração doente, todo aquele que chegou nessa oração com dores no corpo, enfrentando uma infecção, uma inflamação, um câncer, que seja curado agora. Jesus Cristo dá saúde. Nós cremos em Jesus e oramos agora pela restauração completa e total da tua saúde. Seja curado, seja curada agora. Eu oro para que haja cura nos ouvidos. Eu oro para que haja cura nas pernas, que todo peso que você sente nas pernas renda-se a Jesus Cristo. Eu oro também por mulheres que não podem engravidar, para que esse milagre seja liberado sobre elas, sobre sua casa, sobre sua família. E Senhor, que o dia de hoje seja uma bênção. Pedimos a paz do Senhor, pedimos a prosperidade do Senhor e que haja salvação na nossa casa. Oramos para que esse mês haja um grande movimento de Deus na nossa família, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você recebe essa oração, se você recebe essas palavras que foram liberadas, compartilhe com 8 pessoas. Amém? Compartilhe com 8 pessoas. Deus te abençoe, o Senhor te proteja. Até às 9 da manhã, se Deus quiser.